toda sua. Oba! Pessoal, quero muito agradecer a presença de vocês e já começo pedindo assim 1 milhão de desculpas, porque eu estou muito gripada. Então, essa voz sensual que vocês estão ouvindo não é minha voz, infelizmente. Então, pode ser que eu tenha que fazer pequenas pausas para dar uma hidratada na voz, tossir um pouco, mas eu peço desculpas de antemão. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais por nós sermos uma turma pequena, que dá muito mais oportunidade de vocês abrirem o microfone, a câmera, de falarem. Então, assim, apesar de estar sendo gravada, a gente pode falar sobre tudo, a gente pode bater um papo legal e tirar a dúvida de vocês, as dúvidas de vocês. Porque a gente entende que o processo de escolha, eu sei que a gente tem alguns estudantes já matriculados aqui, né? Mas o processo de escolha é um processo que é complicado porque é tudo muito novo. A gente ouve 10 mil coisas diferentes por dia na internet. O Canadá está tendo aí um monte de mudança que deixa a gente ainda mais inseguro. Então, esse é o momento para a gente bater um papo. Eu não sei se eu vou conseguir ver a mãozinha de vocês falando, falando não, né? Levantando ao longo da conversa, mas tendo dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode me interromper. Abre o microfone e fala, Carol, socorro. E aí a gente começa a conversar por aqui. E eu vou tentar ser o mais objetiva possível, porque eu sei que a novela tá para começar. Então, vamos fazer tudo aqui de uma forma mais bacana para não ficar cansativo também. Eu vou compartilhar minha tela, e aí vocês me contam se vocês estão vendo. Ai, ótimo, eu Sim, consigo ver paguei vocês certo. aqui. Consigo ver vocês aqui, então não tem problema nenhum. É que eu tô tão acostumada com as outras tecnologias da antiga que quando eu entro no Zoom eu me perco todinha. Mas vamos lá, deixa eu parar de enrolar vocês. Bom, eu sou a Carol. Eu sou a nova representante da University of Niagara Falls, Canada, e não confunda University of Niagara Falls com Niagara College, que apesar de estarmos em regiões, assim, uma do ladinho da outra, a gente só é vizinho, tá? A gente não tem uma relação direta. O Niagara College é uma instituição incrível, tá? Há muito tempo aí no mercado, mas tem focos bem diferentes. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre os nossos programas de mestrado na University of Niagara Falls, Canada. Bom, eu sou a Carol Vaida, como eu já disse, eu sou a representante da UNF aqui no Brasil. Então, tudo que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida sobre programas, se quiserem bater um papo individual, é só chamar o time da SOS que eles colocam a gente em contato e eu vou adorar bater um papo, porque você vê, até doente eu tô aqui falando, né? Falo mais do que a mulher de Yakutianda, inclusive. Hoje a gente vai bater um papo sobre os nossos programas de mestrado, que é o grande foco, sobre o que é o Canadá, o que, que o Canadá vem buscando, e também sobre os nossos programas de bolsas de estudos, os nossos conhecidos também como awards. Então, a gente vai bater um papo sobre tudo isso. E, mais uma vez, levantem aí a mão, abram a câmera, o microfone, que vai ser um prazer bater esse papo e ouvir a voz de vocês. Para a gente começar, eu acho que já está muito bem entendido para o mundo que o Canadá hoje é reconhecido como um dos países mais seguros e com um sistema de ensino incrível, um sistema político seguro, estável, baixas taxas de criminalidade e muitas possibilidades de imigração. Só que o que a gente pouco ouve é que o Canadá, apesar de precisar, perdão, de cerca aí de 550 mil novos residentes até 2025, a gente não precisa, o Canadá não precisa de qualquer é, novo residente. A gente precisa de profissionais qualificados e essa qualificação está diretamente ligada à formação acadêmica e à experiência profissional. Então, hoje o Canadá tem recebido muito estudante, mas recentemente tiveram algumas mudanças nas regras, onde apenas estudantes com os programas de bacharelado e os programas de mestrado dão mais facilidades aí para quem está indo com família e tudo mais. Então, além de nós termos programas que trazem tudo que o mercado canadense quer para um estudante, que é uma qualificação de alto padrão, a gente também tem diversos benefícios, como, por exemplo, o acesso ao PGWP. Quando a gente fala de Niagara Falls, a gente fala de Niagara Falls. Essa
coisa linda da natureza, que é o nosso principal atrativo turístico, que é um dos destinos mais visitados do mundo e é o destino número 1 no Canadá. Então, a Niagara Falls City é uma cidade que tem como um grande foco o turismo, mas não é só o turismo. A gente tem o turismo, um destino que é reconhecido pelo mundo, uma qualidade de vida que chega a ser entre 40 e 55, 53% mais barata que Toronto, que já é assim muita coisa de economia, e um acesso também a outras diversas cidades que oferecem oportunidades de emprego, oferecem oportunidades em diversas áreas da indústria, e isso é muito bacana, porque por mais que você tenha muita oportunidade dentro do turismo, não só a cidade vai te oferecer outras opções, como as cidades em torno, como os Estados Unidos está ali do ladinho, né? Apesar de não poder trabalhar por lá, mas ele está ali do ladinho, as cidades em torno vai te oferecer diversas oportunidades de emprego, o que é muito legal. E nós temos uma parceria muito bacana com o Niagara Falls Innovation Hub. A Innovation Hub é uma incubadora de negócios, de novos negócios. Então, o foco, basicamente, é acelerar os seus planos. Tanto que a gente usa não só essa estrutura de aceleração, então, treinamentos, cursos, palestras, como a gente também usa a estrutura física, que é extremamente moderna e ajuda o estudante a ter uma formação junto com a nossa universidade ainda mais pronta e até tecnológica para as necessidades do Canadá. Então, aqui tem um breve mapa sobre a nossa localização. A gente está aqui, assim, ó, quase na porteira com a Niagara Falls, né, com as cataratas do Niagara. A gente está, não sei se você consegue ver aqui, a gente está do ladinho do City Hall, da prefeitura. Inclusive, o prefeito é o nosso maior fã na cidade. Recentemente, ele fez um vídeo contando sobre o que ele achou da experiência. Eu vou pedir depois para o time da SOS compartilhar com vocês, porque se o prefeito está falando, quem sou eu para desmentir, né? Mas a gente está assim, do ladinho da prefeitura, do ladinho do centro da cidade e, obviamente, bem na fronteira com os Estados Unidos. Então, se você gosta de compras, quer dar um pulinho ali em Nova York, enfim, tá ali também. O que pode ser bom, né? Porque traz muita oportunidade, mas controlem o cartão de crédito, porque realmente dá para fazer esse passeio ali pela fronteira para fazer as comprinhas. Então, não façam como eu, que sai, toda vez que vai para lá, sai enlouquecida para os Estados Unidos fazer compras. Controlem-se. Bom, e por que nos escolher? É, hoje, a nossa universidade, ela, apesar de nova, né, nós nascemos no último ano, a gente veio de um planejamento da cidade. Então, nós não nascemos só porque nós quisemos, mas nós nascemos porque a cidade de Niagara Falls precisava de uma universidade para trazer novos negócios, trazer novos estudantes, obviamente, e para movimentar ainda mais a cidade. Então, por isso, nós temos programas que são inovadores, projetados não só para o mundo digital, para as carreiras digitais, mas para as necessidades locais. Nós trabalhamos sempre com tecnologia de ponta, e o que isso significa? Vocês não vão ter acesso só a um quadro tecnológico, a um computador super novinho. Não, isso é o básico. Vocês vão ter acesso a ferramentas que são extremamente modernas. Então, por exemplo, no nosso curso na área de ciências biológicas, você tem microscópios, projetores de análises, tudo que de mais de ponta que você vai encontrar na indústria. Então, nosso objetivo não é só te preparar para o que a gente já tem, mas também para o que vai ser oferecido nos próximos anos, fora a questão também de permitir que vocês inovem. Então, a nossa universidade, ela tem como objetivo abrir as portas da inovação, por isso muito também a parceria com uma incubadora de negócios para fazer com que os seus projetos saiam do papel e virem novas carreiras digitalmente conectadas no futuro. Daí, só um instante, por favor. Perdão. Hoje nós oferecemos 2 tipos de cursos. Primeiro são os nossos programas de graduação, que são os bacharelados em Business Administration, onde a partir do segundo ano você começa a sua especialização ou em economia digital ou em marketing digital,
E a gente também tem o nosso Biomedical Science, que eu acabei de comentar, onde você tem o de mais incrível no que diz respeito à tecnologia na área de saúde e também te habilita para aplicar para programas de doutorado, para ser médico, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. É um processo mais longo, é um processo que você acaba lidando diretamente com a universidade, não com a agência, mas saiba que fazendo um programa desses, vocês têm a habilitação para entrar em programas de mestrado, não, de doutorado para a área de saúde. Porque no Canadá e nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas ser médico não é um bacharelado como aqui no Brasil, é uma especialização. Então, você faz um curso na área de ciências, especialmente Biomedical Sciences, e depois aplica para a área de medicina. E aí, finalmente, depois de falar muito, nós vamos. Opa, acho que eu parei minha transmissão aqui, mas depois de falar muito, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os nossos programas na área de mestrado. Então, nós temos os bacharelados, mas nós temos também os nossos programas de mestrado. Deixa eu só carregar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ótimo. Então, nos nossos programas de pós-graduação, nós temos 3 cursos. O mestrado em Management, que é a gestão, onde você se especializa em tecnologia emergente ou empreendedorismo, ou seja, em 18 meses. Pois não? Alguém falou alguma coisa? Tudo bem. Então, ou você faz o teu programa com foco em tecnologia ou em empreendedorismo, mas mesmo assim, em 18 meses você não sai só com mestrado, você sai com o seu mestrado e uma especialização, o que é muito, é especialização da especialização, isso é muito bacana. E a gente também tem o programa de Data Analytics, que é perfeito para quem é da área de tecnologia, porque dados, né, são os novos 20, como diziam, e só que ele também é muito focado em análises de modo geral. Então, em marketing, análises operacionais, análises gerais, inclusive são essas as especializações dentro do programa. Então, se você é da área de tecnologia, se você trabalha com logística, ou se você atua em absolutamente qualquer área e quer ter uma especialização na área de dados, essa daqui é perfeita, porque ela vai te atender. Dos nossos 3 programas, é a única que tem requisito de disciplina. Então, se por um acaso você não fez nenhum curso na área de exatas e quer aplicar para esse tipo de programa, não tem problema. Além dos requisitos tradicionais, você faz o nosso programa de Foundation para que você alcance os requisitos, que são disciplinas de matemática, estatísticas, disciplinas de números, para que você não fique perdido durante o curso. Mas a gente já fala sobre isso. E, finalmente, o nosso Masters of Arts em Digital Media e Global Communications. Esse programa é o programa que é o queridinho de absolutamente todo mundo, porque você não tem um requisito como o Data Analytics, por exemplo, de disciplinas, e você não precisa necessariamente ter cursado comunicação, marketing, coisas do tipo, sabe? Para fazer o programa. Ele tem um foco muito grande, obviamente, em marketing, relações públicas, publicidade, mídias sociais, mas ele também te habilita para esportes, né? Entretenimento e também comunicação na área de educação. É um programa fantástico para quem também ainda não tem muito uma orientação do que seguir. Não que você vai fazer um mestrado sem saber o que é um mestrado ou o que você quer, mas às vezes você gosta de marketing e relações públicas. Poxa, mas eu quero fazer um mestrado, mas eu não sei se específico só nessas áreas. Aqui, áreas não, áreas, perdão. Aqui, esse é um programa perfeito. Então, nos nossos 3 programas, vocês vão ter entre 45 e 48 créditos, 18 meses de duração e dezenas de áreas que vocês podem seguir. Então, por exemplo, na área de management, você pode atuar como estrategista digital, gerente de inovação digital, toda a parte de transformação digital e gestão, né, de forma geral, em Data Analytics, toda a parte de tecnologia, Machine Learning, você vai ser especialista em dados, então tudo que precise de alguém para contar números, para fazer cálculos, ou para fazer, por exemplo, as estatísticas de uma determinada empresa, esse mestrado vai colaborar na sua formação e vai te permitir. Assim como
o programa de Digital Media e Global Communications, você trabalha basicamente com comunicação digital, relações públicas, publicidade, comunicação internacional. Então, para quem tem mais de um idioma, é um programa perfeito para seguir as carreiras internacionais na área de comunicação. Aí eu respiro. Dúvidas até aqui, pessoal? Ótimo. Só o tempinho para tomar água. Então vamos lá. Quando a gente fala de requisito, vou até passar o próximo porque deu uma desatualizada. Quando a gente fala de requisitos para admissão, de modo geral, o nosso principal é o primeiro requisito que eu vou pegar no teu pé. Eu vou à noite bater na tua porta, é o inglês. Então, o inglês é o primeiro requisito e inflexível. Não tem jeito, não tem como analisar de outro jeito. A gente precisa apresentar. Ou os testes oficiais que estão aqui na tela, como, por exemplo, o IELTS, o Duolingo, o TOEFL, que são os mais famosos aqui no Brasil. Portanto, o Duolingo é válido só para os nossos bacharelados, ou o Master of Arts em comunicação e digital. Gente, volta. A pessoa esqueceu o nome do próprio programa. Em Digital Media e Global Communications, perdão. Então, ele só é aceito para esses programas. Mas, caso você já tenha feito um programa de pelo menos um ano full-time no exterior, em inglês, em um país que inglês seja a língua, né, mãe, ele também pode ser aceito. Então, se você tem alguma experiência do tipo, também é válido. Então, primeiro, foco no inglês. Depois, você precisa ter uma formação, não necessariamente na área. Se você for fazer a formação, o programa de Data Analytics, você precisa ter pelo menos duas, na verdade, duas disciplinas que envolvam exatas, números, normalmente matemática, estatística, só não vale contabilidade. No geral, qualquer outra que envolva números vale. Se você não tiver, não tem problema, porque nós temos o que nós chamamos de Foundation, que é um programa que você faz durante 3 meses, 3 disciplinas, tanto para nivelar essas disciplinas que faltam no seu currículo, como para o caso do seu programa ter uma média inferior a 7. Então, se você fez, por exemplo, um bacharelado no Brasil que a média era 6, que acontece, você vai precisar melhorar um pouquinho a nota. Se você não tiver uma pós-graduação que conte, ou algum outro programa de nível superior que melhore o seu GPA, GPA é a média da sua nota, né? O Foundation ele vai servir para nivelar. Então, é uma alternativa muito legal também para quem tem tecnólogo de 3 anos. Se o seu tecnólogo em qualquer área for de 3 anos e você tiver uma pós-graduação, a gente consegue analisar o seu perfil. Nesse caso, o acesso ele não é garantido, porque a gente vai precisar analisar as disciplinas e a carga horária, mas se você tiver um bacharelado, manda que a gente manda ver. Dúvidas até aqui? Ótimo. Então, vamos lá. Resumindo o que eu falei, a gente vai precisar do seu certificado, né, o seu diploma e o histórico com as notas do ensino superior para o caso do mestrado, né? A gente vai precisar, caso você tenha um tecnólogo de 3 anos, uma pós-graduação, e tudo isso em português e inglês, e do seu teste de inglês com a nota chuchuzinho alcançada, de acordo com essa relação aqui. Daí, a gente vai falar sobre o que todo mundo espera, né? Tá, Carol? Mas quanto Carol, custa? Pois não. acho que a Caroline tem uma pergunta. Pode falar, Carol. Oi, Carol. Primeiro, gostei do seu nome. Segundo, eu também estou gripada. Belíssimo. Então é uma coincidência muito grande. É, eu estou querendo fazer o mestrado de análise de dados, tá? Eu tenho graduação em administração e tenho pós em gestão pública. E Certo. aí eu tenho algumas matérias do que você estava falando, de matemática e estatística. E Uhum. aí a minha dúvida eu paguei duas de matemática, matemática 1 e matemática 2, estatística 1 e estatística 2. As médias de estatística 1 e 2 e matemática 1 estão acima de 8. Entretanto, a de matemática 2 está 5 pontos alguma coisa. Tipo, eu passei no mínimo necessário. Chorando. Exatamente. E aí a questão essa nota conta ou contaria as outras? Todo o Como teu é que seria? histórico conta. É, perdão.
todo o teu histórico conta. Então, a gente vai considerar todas as notas de toda a graduação. Então, se eles olharem e falar assim, olha, tem uma nota aqui que é 5,5, mas a média dela é superior a 7, não tem problema. Então, o GPA é uma conta que eu não vou nem tentar explicar porque ela é chata e nem eu sei fazer. Eu peço ajuda para o nosso time, né, de admissões, mas é uma nota que ela vai considerar todas as suas notas, toda a grade curricular, vai ser dividido por alguns fatores, e você tem que ter pelo menos a partir de 3 de resultado final. Então, a gente subentende que se a sua média global na universidade foi 7, você alcança, você vai até além desse GPA 3, mais ou menos isso. É 3 e um pouquinho, na verdade. Então, manda para a gente para análise, a gente faz sua inscrição sem problema nenhum, só que aí, se eles não chegarem nessa nota ideal, se eles entenderem que a sua média global não é 7, eles vão pedir, eles, eu digo, nosso admission, né? Ele vai pedir que você faça o foundation. Mas o foundation, o que é muito legal, é que a gente tem a versão online dele. Então, ele é mais barato, você faz por 3 meses e você logo em seguida já consegue ir para o Canadá para fazer o programa. Então, para o caso de precisar aumentar a nota, você paga um pouquinho a mais, são cerca de $4.000, se eu não estiver enganada. Eu confirmo aqui porque é um programa novo, né? E você consegue fazer daqui do Brasil. E aí, quando você tiver essa nota, aí você se preocupe em aplicar para o visto e fazer todo o processo. Então, a nossa ideia é ser um processo facilitado. E tanto o nosso programa de Foundation Online traz essa oportunidade, como os nossos requisitos. Uma coisa que eu sempre peço também é adicionem o currículo de vocês no processo. Significa que o currículo vai ser a primeira coisa a ser analisada? Não. Mas significa que na hora da gente dar o tira-teima, sabe? De, olha, tá faltando aqui um pontinho. Se você tem um currículo que condiz com a sua formação ou com o seu objetivo, isso vai ser considerado. Mas só incluam no currículo de vocês cursos e formação que vocês terminaram ou que vocês tenham certificados. Então, tendo certificado, coloca no currículo. Se não tiver, não coloca. Certo? Certo, obrigada. E a minha média tá acima de 8,5, então acho que vai ser tranquilo quanto a isso. Sucesso. É Obrigada. porque as Carols e gripadas, elas são muito legais, elas sempre conseguem. Bom, vamos lá. Como eu estava falando, Carol, você está falando um monte de coisa legal aí. Eu já resolvi que eu vou para a UNF. Só que quanto que eu vou pagar por isso? Já antecipo que vocês vão pagar muito pouco, porque a gente tem programas de bolsas de estudos. Não só os nossos programas acadêmicos, que são programas que consideram as notas que vocês tiram por lá, mas também o nosso programa de entrada, que é o Entrance Awards. Então, perdão, pessoal, todo estudante que tem uma média bacana, acima da média, então pelo menos é esse 7, né, que eu comentei, já chega com a inscrição com o Entrance Awards garantidos. Então, se por um acaso aconteceu de você não ser brasileiro, você não tem o passaporte brasileiro, que eu acho que não é o caso aqui, né, mas se tiver alguém aqui que não é brasileiro nato com passaporte, ele não vai conseguir essa bolsa de entrada, porque é uma bolsa específica para estudantes brasileiros. Mas não significa que não vai ter acesso a bolsas. Aí a gente parte para o Academic Awards. Então você já chega tendo bolsas, tendo descontos. E considerando o Entrance Awards, a gente está falando de um valor que pode variar, se eu não estiver errada, entre 35% e 48%. É muita coisa. Então, por exemplo, os nossos programas de mestrado. O Data Analytics é um programa de $48.000, o programa todo, que já é um preço barato se a gente for considerar os programas de mestrados em universidades pelo mundo. Mas a gente tem uma bolsa de estudos de 35% aproximadamente, onde o estudante vai pagar 29.900 o curso todo. E tudo isso em canadense. Assim como o nosso Master of Management, que ele paga 27 mil, e o nosso Master em Digital Media e Global Communication, que são 25.600. O maior desconto está aqui no nosso programa de Biomedical Science, que de 120 mil estudantes paga só 78 mil
por 4 anos. Então, acaba sendo muitas vezes muito mais barato do que programas em universidades com nível semelhante ao nosso, ou seja, top, né, aqui no Brasil. Ou, por exemplo, em outros destinos do mundo que são comuns estudante brasileiro ir para fazer medicina ou programas relacionados. Então, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento? Quando a gente fala de processo de matrícula, o estudante aqui ele está com um depósito mínimo de US$ 5.000, mas não é isso. Já vou contar para vocês. Quando a gente faz o processo de admissão, esse processo é simples. Então, mais uma vez, preciso dos documentos com a tradução juramentada, o teste de inglês, o currículo e a data de início. Então, sabendo isso e o curso que vocês vão fazer, a gente já começa esse processo. Se tudo estiver certinho, a gente recebe uma oferta, a offer, né, como a gente chama, em até uma semana. Recebeu essa offer, você tem 2 semanas para fazer o pagamento do depósito, que é um sinal onde você fala, olha, o UNF, eu estou comprometido a ir para o Canadá e vou começar todo o processo aqui com vocês. Antes, o nosso depósito mínimo era de US$ 5.000. Agora ele baixou, ele é de US$ 3.000. Então, os nossos estudantes, depois de 2 semanas que recebem a offer, eles pagam US$ 3.000. E aí, a partir do segundo termo, ou seja, depois de 3 meses de iniciado, ele começa a receber a bolsa. Então, os primeiros 3 meses de curso, o estudante paga integral. E aí eu vou mandar para o time da SOS essa relação, caso vocês queiram saber exatamente os valores, né? Ou exatamente não, mas pelo menos os valores mais aproximados para vocês se organizarem. Mas a bolsa de estudos ela entra a partir do segundo termo, mas mesmo assim você entra no primeiro ano e já tem esse desconto. Mais uma vez, estudante brasileiro que tiver a nota a média, né, estabelecida já ganha a bolsa, automaticamente. Se sua média for inferior e você precisar do foundation e alcançar essa nossa nota com foundation, você ganha a bolsa. Se não, a gente vai ter que conversar, porque você vai ter que conseguir. É uma questão de honra. Caso contrário, você pode aplicar para as bolsas de mérito. Então, você tira boas notas, você pode concorrer a essas bolsas. Falei muito. Dúvidas até aqui? Ótimo, significa que eu estou falando bem, eu espero. Então, gente, de modo geral, a nossa universidade ela nasceu para trazer oportunidades, mas oportunidades que são diretamente ligadas às necessidades do estudante no Canadá. Então, nós não queremos que você chegue no Canadá e tenha uma formação qualquer. Nossa preocupação é uma preocupação que está alinhada com o governo. Nós temos programas de ponta e, com certeza, programas que estão no bolso do estudante que tem interesse em fazer esse tipo de programa. Se o teu foco é a imigração, aí você vai conversar com o time da SOS, eles vão dar mais detalhes para o perfil de vocês, o que funciona, qual que é a melhor, né, estratégia a seguir. Mas hoje, para a imigração, você tem benefícios não só nos programas que você faz estando aqui no Brasil ainda, né? Que não seria o caso, a não ser que você queira voltar por algum motivo, mas você tem também benefícios em programas provinciais e programas que são específicos para estudantes. Então, o que eu posso dizer é, vem com a gente, vocês vão curtir muito, fora que a cidade é incrível e vai ser um prazer vê-los nos nossos próximos intakes. É isso. Ai, ótimo. Eu só queria puxar aqui novamente para os preços, Carol, porque a gente estava até falando um pouquinho mais cedo e realmente os preços são muito bons para que a gente está falando de mestrados, né? Então, tem curso que ele vai estar teoricamente saindo por ano, mas em conta do que um curso técnico em um college, um programa de 2 anos, né? A gente se refere. Então, realmente, essas condições das bolsas para o mercado Brasil, mercado latão em geral, realmente está sendo super considerável, maravilhoso, né? Eu vou questionar e mencionar, na realidade, um ponto crucial, não sei se todos estão aqui cientes sobre as novas mudanças, né, do governo desde o início do ano. Muita gente já deve estar ciente que quando vai para um college, para fazer um curso técnico, um programa de diploma, um certificado de 1 ano, o estudante internacional, né, o aplicante principal, ele vai poder trabalhar tranquilamente, porém, o cônjuge já não pode mais. Logo, no mestrado,
permanece as mesmas regras de antes. Então, qualquer pessoa que tenha o intuito de ir e esteja casado, quer levar o cônjuge junto, vai poder trabalhar, sim, nos programas de mestrados tranquilamente, ambos, né? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Carol, com relação a outra novidade que o governo fez também, é sobre uma carta adicional que o governo está solicitando, na verdade, para incluir no programa do visto, né? Para os mestrados, ele não é necessário ter essa carta adicional, é isso? Não é necessário. A POL, né, como a gente chama que é a Isso. Provincial Attestation Letter, Adicional. ela é uma carta que é, é uma burocracia que garante que esse estudante está apto em todos os requisitos para iniciar a vida dele como estudante no Canadá, o que vai dizer para o governo, olha, esse estudante pode trabalhar, ele está registrado numa universidade, numa instituição fidedigna, confiável, registrada, tudo mais. Só que para os casos do mestrado, nós não fazemos a emissão porque o governo não pede. Pode mudar? Pode. Tudo que eu falei aqui, perdão, tudo que eu falei aqui está sujeito à mudança, muito mais pelo governo do que necessariamente pela universidade. Então, no que diz respeito às regras de visto, de attestation letter, tudo isso pode mudar. Mas no momento, para os próximos intakes, os estudantes não precisam da attestation letter. Então, a não ser que você vá fazer um foundation presencial, o que a gente não tem recomendado, a gente tem recomendado os estudantes a aplicarem para o nosso programa online, que é o mesmo programa, só que mais barato, né? A gente não emite attestation letter. Então, faz a inscrição. Se você precisar do inglês, você vai fazer um programa online, porque você não vai ter attestation letter, ou seja, você tem aí uma possibilidade de recusa do visto se você aplicar considerável. Então, a gente evita aplicar visto sem, no caso, para quem precisa do inglês, sem esse tipo de documento, né? Até porque o governo não pede, mas é importante que o estudante, na hora de aplicar o visto para o mestrado, ele já esteja com tudo muito certinho. Então, a minha recomendação a SOS tem parceiros, inclusive nós, incríveis, com programas de inglês online. Nós temos programas de inglês online. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a TLG, que é da Language Gallery, que é do mesmo grupo que a UNF. Então, a gente começa agora em julho as turmas do EAP, que é o inglês para propósitos acadêmicos, onde você faz online e depois você aplica para o visto. Se você for fazer conosco o Foundation, façam online, porque por mais que a gente consiga emitir a documentação, o programa é mais barato e você vai conseguir aplicar com o visto com uma carta, com uma LOA, né, uma carta de aceitação, sem condicional nenhuma. Então, toda vez que a gente acrescenta, e aí você pode até falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas toda vez que a gente acrescenta uma condicional na carta, a gente acrescenta aí pelo menos mais 10, 15% de chances de recusa. Então, se você quer ir para o Canadá, eu tenho certeza que você vai, faça toda essa estratégia online para garantir que você tenha um processo mais puro e com menos surpresas, que é importante. Significa que se você aplicar com a nossa attestation letter para o Foundation com a POL, você vai ter o visto recusado? Não, mas é uma condição. E por se tratar de uma condição que é nova, que assim, apesar de todo mundo ser treinado, né, dentro do governo e tal, sempre tem aquele cabeça dura que vai falar, mas isso está diferente, né? Então deixa eu colocar aqui uma red flag. Então, quanto menos essas questões, quanto menos barreiras a gente colocar, melhor para o seu processo de visto. Respondi sua pergunta. Tá ótimo. Eu Acho sou que o Oswaldo prolixa, tem é uma assim. pergunta. Não, é ótimo. Quanto mais Sim, explicações, melhor. boa Vamos lá, noite. Oswaldo. Boa noite. Boa noite, Carol. Obrigado pelo espaço, pelo tempo, principalmente estando gripada, né? Carol, eu vou fazer o curso de Master of Management. E o que me chamou a atenção quando a Letícia conversou comigo foi a parte de que a UNF ela dispensa muito tempo para a parte prática, né? Eu acho que isso que é bastante enriquecedor. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Claro. né? Dessa parte. Sei que tá difícil a voz.
E também queria que tu me falasse em relação à empregabilidade ao finalizar o curso de mestrado, tanto dentro do Canadá, vocês obviamente devem ter pesquisas, né, para a questão de empregabilidade. Esses dois pontos. Obrigado, viu? Claro, imagina. Eu que agradeço a tua presença. Bom, no que diz respeito aos programas, nós temos duas versões dos programas que você opta quando você chega no Canadá. Na verdade, quando você inicia ali o seu acesso à central de estudante, você pode optar em ter aulas híbridas e ter aulas presenciais. As aulas presenciais, você vai ter as aulas ao longo da semana. Normalmente as aulas são de segunda a quinta-feira e você vai ter atividades como qualquer programa presencial traria. Só que quando você faz um programa híbrido, você tem cerca de 2 aulas por semana presenciais, as demais aulas são híbridas, né? São online, mas você cumpre um calendário de atividades nos nossos laboratórios, palestras. Então, você não que o híbrido seja melhor do que o presencial, porque esse conteúdo que você vai ter depois, você tem no curso, né, durante aquele momento, mas no híbrido você acaba usando, por exemplo, finais de semanas, onde a gente vai juntar a turma para estar todo mundo junto, por exemplo, no nosso Innovation Hub, no nosso parceiro, né? Então você vai usar os laboratórios, participar de palestras por lá. Então, a grande diferença é a sua disponibilidade. Em ambos você precisa estar disponível, óbvio, mas no híbrido você acaba tendo que ter alguns horários extras para acessar as aulas. Nós motivamos muito, incentivamos muitos estudantes a participarem, especialmente da sua área, né, a participarem das atividades do Innovation Hub. Então, você vai ter um calendário de atividades propostas, você vai participar de palestras, de workshops. Então, esse trabalho com o Innovation Hub para todas as áreas é fundamental para desenvolver networking. E a gente sabe que contato é contato. Então, quem tem um contatinho sempre se dá bem. E ainda mais num país que você está começando uma vida nova. No que diz respeito à empregabilidade, todos os nossos programas são programas com necessidades específicas no mercado de trabalho canadense. Então, hoje, para nós aprovarmos um programa de mestrado, eu não sei te dizer a porcentagem certa agora, porque rolou uma atualização recente, mas para um curso ser aprovado, ele tem que ter pelo menos uma necessidade aproximada de 70% no mercado de trabalho, ou seja, faltam pelo menos 70% de profissionais qualificados para aquela área no mercado. Então, óbvio, são estatísticas que os números variam, mas eu lembro que era alguma coisa próximo disso. Então, você sim tem emprego disponível. Óbvio que vai depender da área que você for seguir, e essas taxas mudam, mas quando a gente fala em Niagara Falls para a sua área, por exemplo, a gente tem um porto que tem um trabalho de logística que depende de profissionais de business, especialmente profissionais de business ligado à logística, business, international business, e tudo isso a gente qualifica o estudante, não necessariamente logística, mas as funções que você exerce dentro desse campo, a gente vai te ajudar nessa formação. A gente tem uma necessidade de mercado de gestão no geral. Então, você tem tanto os órgãos públicos como as empresas e as startups que estão nascendo. Então, tudo que diz respeito à gestão, principalmente se você for para a área digital, que é o nosso caso, você vai trabalhar sempre muito próximo com esse hub de startups. E o Lauer Toronto, que eu brinco, né, tem uma cultura muito forte de startups. E não estou falando de startups só aquela pequena empresa que abriu ontem, não, startups gigantescas. Então, as empresas de tecnologia são muito presentes nessa região. Então, Niagara Falls é uma cidade que é pequena, mas a gente tem pequenas outras cidades funcionando como se fossem pequenos bairros. Então, em torno ali, você tem diversas outras cidades que têm indústrias, que têm montadoras de carro Honda, fica ali na região. Você tem a região agro, que não é super pertinho, mas você tem escritórios que funcionam ali também. Então, pensando em gestão, em management, a tua área é gigantesca. Eu brinco que, obviamente, né, é uma piada, mas tudo que diz respeito à administração, você consegue atuar de forma legal e imigrável para trabalhar desde
o tiozinho da carrocinha do cachorro-quente na porta de Niagara Falls até as grandes empresas, os grandes bancos, porque é uma área muito grande. E isso é ótimo para quem já tem experiência. Respondi a sua Legal. pergunta ou fui prolixa também? Não, respondeu. Muito obrigado, viu, Carol? Excelente. Ai, gente, e realmente, como o Carol falou, teoricamente, né, Niagara Falls é uma cidade pequena, mas é uma cidade bastante acolhedora. Você consegue, de fato, estar lá andando, mergulhando, e você sente, na realidade, um clima como se fosse uma cidade grande, né? Mas as oportunidades, de fato, são claras, as oportunidades estão expostas. Tive presente, acredito que 2 meses atrás, até na própria inauguração da universidade. O campus é maravilhoso, é um campus novinho, lá em Folha, para os estudantes, muito bacana. É uma região no qual você vai ter essa possibilidade de fazer um grande networking. Isso vai ser essencial para todo o seu programa, o seu projeto de estar se incluindo no próprio mercado de trabalho. E por ser uma instituição não muito gigante, não ser uma instituição campus não é muito grande, vocês vão notar depois, posteriormente, e já estão aí no planejamento de um segundo campus, né, isso, Carol? Muito em breve, Se mas você está falando, eu não sei de nada. pois é, nós surpresas aí pela frente. Em alguns meses ou anos, talvez, já estarão Longe de mim aí. falar que, por exemplo, programas de saúde estão vindo por aí, não vou Olha falar só. isso. Nem deveria. E, Vocês não estão pois sabendo é. disso, tá? E assim, a toda a equipe, né, os funcionários, todos muito próximos, o setor de student service, o suporte ao estudante, né, a biblioteca, uma biblioteca virtual também, que os alunos vão ter essa facilidade de acessar, né, todos os conteúdos. É uma instituição bem tecnológica, né? Então, de fato, os cursos que estão sendo promovidos, eles vão estar aí bem atuantes no mercado. Acho que Caroline também tem outro questionamento aqui. Tenho sim. Na verdade, são dois. O primeiro deles eu estou fazendo o Pathway da ILAC. Uhum. Ainda não atingi a nota para o 3.3, estou no 3.1, mas ainda tenho algumas semanas pela frente. Mesmo assim, já é indicado fazer a aplicação para o mestrado de análise de dados. E o segundo ponto eu estava verificando a listagem das universidades que estão no Master de Graduate Stream de Ontário. E a UNFC não está lá. E aí, o que é que eu posso fazer quanto a isso? Tipo, vocês estão pretendendo entrar nisso ou não? Se cadastrar dentro do sistema de Ontário, eu não sei como é que faz isso também, porque não é das universidades que está dos pré-requisitos, né? Para conseguir a residência lá por parte do mestrado. Sobre o mestrado, sobre não estar registrado, a nossa universidade ainda não completou o primeiro ano. Então, a gente está fazendo um trabalho intensivo também com o Departamento de Imigração para nos incluir nas listas, porque nós somos uma universidade que nasceu do planejamento do município. Então, isso requer alguns meses. Isso já está sendo encaminhado, mas o que a gente tem de informação é que até o final da primeira turma, que começou agora em janeiro, a primeira turma, em até 1 ano e meio, a gente já tem tudo isso acertado. Muito provável que na próxima atualização já esteja. Estamos aí pagando bons advogados para resolver isso, mas é exatamente por nós sermos nova. Então, nós viemos de um planejamento de longo prazo da cidade, junto com a GUS, que é o grupo responsável pela universidade, e, consequentemente, a gente está aí caminhando junto com os órgãos regionais e, óbvio, federal, para a inclusão do nosso nome nas listas. Obviamente que eu não vou falar assim, ó, vai de olho fechado, porque vai sair amanhã. A gente sabe que leva um tempo, mas sairá. Então, pode ficar tranquila quanto a isso. E aí, Puxando sobre o o Pathway, gancho. Sim, pode falar. Quer que eu fale ou você não, fala? imagina, pode falar, por favor. Puxando o gancho sobre a aplicação, Caroline, você ainda fazendo o Pathway, você não precisa terminar o Pathway para aplicar. Ou seja, você não precisa ter o seu certificado em mãos com a pontuação necessária, né, o 3.3 para os mestrados, para aplicar para a UNEF. Não perca a vaga.
Por quê? Porque se os intakes, né, os períodos das aulas já estão abertos, eles vão ficar abertos de acordo com as disponibilidades de vaga. Então, quando tiver próximo a acabar ou já não tiver mais disponibilidade, e se você não tiver acabado ainda seu pathway, provavelmente você vai perder a vaga. Então, o indicado é com a carta de aceitação que você tem do próprio pathway, a letter of enrollment, você já pode aplicar para a instituição. Então, você não precisa terminar o pathway para aplicar. Tá? Lembrando que a UNEF não está cobrando taxa de matrícula atualmente. Isso não é nada garantido que será para os próximos meses, ou enfim, não sabemos ainda, né, Carol? E a agência, a SOS, nós não cobramos pela assessoria de fazer a emissão da matrícula do nosso cliente. Então, até nesse quesito, nós não cobramos, é gratuito. Então, tudo que você vai pagar são os preços relacionados da instituição, tá? Então, seja para a UNEF ou qualquer outra instituição, nossa assessoria, ela é gratuita nesse quesito de matrículas, tá bom? Eu falei, vem com a gente que é sucesso. Então, assim, quando que você pretende começar, Carol? Qual que é o seu plano de ir para o Canadá? Eu pretendo em abril de 2025. Então, já faça já a sua inscrição. Não está oficialmente aberto, mas podemos receber esse processo. Manda para a gente. Qualquer coisa, a gente faz uma aplicação para o outro intake, faz a mudança, mas dá sim. E acho que é perfeito, porque aí você tem um prazo e você consegue visualizar melhor o seu plano, tanto para o inglês quanto para o processo de visto. Você transforma isso em algo real. E você deixa a gente muito feliz em saber que você está vindo aqui com a gente. Então, não precisa mesmo ter terminado. O que a gente vai pedir é, por exemplo, na verdade, no processo de matrícula a gente nem pede, né? Mas é sempre bom você ter o seu número de estudante, que é ela que manda, só para a gente deixar registrado. Manda os seus documentos. Se faltar algum documento, então, por exemplo, putz, Carol, eu tenho os documentos aqui da universidade, mas eu não tenho o juramentado. Manda em português. Quando você tiver em inglês, a gente anexa. E a gente precisa do passaporte também, que eu tinha esquecido para a lista. Então, como o seu ainda é para abril, a gente ainda tem esse chorinho. Caso vocês ainda queiram começar esse ano, então, eu nem perguntei, Oswaldo, você começa quando? Eu começo em outubro, Outubro, agora. emocionantíssimo. Já está no processo de visto? Já tenho visto. Ai, que maravilha, parabéns. Já Então, saiu o assim, visto. se tiver alguém aqui que quer ser amigo de classe, colega de classe, tomar merenda junto com o Oswaldo, então dá tempo ainda. Obviamente que a gente precisa desse processo para ontem. Então, Carol, temos deixa eu ainda. só te atrapalhar, só se for pagar o meu lanche, né? Senão, não precisa. Aí vocês se Mas, resolvam, Oswaldo. Mas a merenda não é caro. Comer no Canadá é muito barato, inclusive, como eu comentei, né? Em Niagara Falls, a gente tem aí um custo de vida 40, aproximadamente 40% mais barato do que Toronto. Então, assim, 40% menos investimento é muita coisa, né? Então, dá para pagar o lanche para o Oswaldo. E Oswaldo, tira esse escorpião da carteira, Oswaldo, pelo amor de Deus. Então, gente, se vocês ainda tiverem interesse em outubro, ainda dá tempo. Inclusive, a nossa primeira turma do Foundation Online começa agora em julho, então dá para encaixar também. Então, no mais, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu estou totalmente à disposição para a gente bater um papo. Todo o time da SOS está ali para dar colo para vocês e a gente está junto o tempo todo. E fique à vontade, vai ser um prazer não só ter vocês aqui numa nova chamada, se for necessário, mas principalmente ver a carinha de vocês começando as aulas lá na UNF, na Niagara Falls, e fazendo o meme do pica-pau na catarata do Niagara. Então, por favor, me avisem quando vocês chegarem, porque eu quero um grupo para a gente fazer esse meme lá. É isso aí, gente. Muito obrigada aí por todos estarem aí comparecendo, participando. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Acredito que todos aqui entraram em contato comigo pelo WhatsApp e a gente está aí para esclarecer ou auxiliar em qualquer assessoria, tá bom? Agradeço a todos, boa noite e obrigada mais uma vez, Carol. Tchau, tchau. boa noite, obrigado, Tchau, gente. gente. Obrigada.